Olá galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? Pois é, o nosso assunto de hoje será sobre Roma Antiga. Quando falamos sobre Roma, lembramos da Península Itálica, uma região que foi ocupada na região central pelos latinos e pelos sabinos, e na região norte pelos etruscos e na região sul pelos gregos. No entanto, os etruscos eles foram responsáveis por dominarem a região central e implementarem uma monarquia. Mediante isso, a gente pode caracterizar a Roma Antiga em três fases. Uma chamada monarquia, a segunda chamada de república e a terceira chamada de império. Na primeira fase, monarquia, os etruscos eles implementaram um sistema de monarquia que durou aproximadamente 200 anos. Nesse período, 7 reis reinaram. No entanto, o último rei, chamado Tarquínio, acabou sendo deposto por um grupo que havia se formado e se fortalecido, uma pequena oligarquia chamada de patrícios. Juntamente com ela, uma outra equipe chamada de plebeus, que eram camponeses, se juntaram aos clientes e acabaram com a monarquia. Mediante essa revolta entre patrícios e plebeus, instalamos então uma república, dando início à segunda fase da Roma Antiga. Na república, implementaram-se um senado, onde deliberavam sobre as leis, e para ajudá-los, criaram um sistema de magistratura, onde nós vamos ter governantes que administrariam a república. No entanto, os plebeus que haviam auxiliado na Revolução Patrícia acabaram ficando sem nenhum tipo de privilégio. Fizeram uma greve chamada de Revolta do Monte Santo e a partir desse momento conseguiram alguns direitos perante os patrícios. Esses direitos podem ser resumidos da seguinte forma: Lei das 12 Tábuas, primeiras leis escritas criadas na Roma Antiga, onde ficavam no fórum para que todos pudessem observar. Segunda, casamento entre patrícios e plebeus. Terceira, poderemos ter o fim da escravidão por dívida. E finalmente, uma das mais significativas, que foi a criação do cargo de tribuno da plebe. O tribuno da plebe, ele foi responsável por proteger os plebeus da seguinte forma: tomando decisões para auxiliá-los sempre que foi possível. Solucionados os problemas entre patrícios e plebeus, iniciamos uma expansão territorial e marítima, onde os romanos acabaram derrotando povos e conquistando territórios no sul da Europa, na região da Ásia, e ao mesmo tempo passaram a dominar em regiões um pouquinho diferenciadas, como o norte da África. Os romanos, nessa região no norte da África, enfrentaram uma forte resistência de um rei chamado Aníbal, da cidade de Cartago. Tivemos ali 3 grandes guerras púnicas. No entanto, os romanos, mais equipados e com uma estratégia muito aprimorada, acabaram derrotando os cartaginenses. Com essa conquista territorial, os patrícios começaram a ter uma diferenciação entre eles mesmos. Começamos a ter um grupo de emergentes nobres chamados de equestres, onde, através do contato de comércios e mercadorias, eles começaram a se enriquecer. E esses equestres acabaram também ganhando uma grande quantidade de territórios. Porém, os plebeus, que recebiam poucos espólios de guerra, acabaram sendo prejudicados por isso. Mediante essa situação, um grande clima de instabilidade se fez presente na Roma Antiga. Para tentar solucionar esse problema, os tribunos da plebe, Tibério e Caio Graco, foram responsáveis por propor 2 leis para beneficiarem os plebeus, sendo elas a lei da reforma agrária e a outra sendo a lei fomentária, com o objetivo de reduzirem assim os preços dos cereais. Claro que os patrícios não gostaram e não aprovaram essas medidas. Como resultado disso, um grande clima de instabilidade se fez presente. Nesse momento, começaram a surgir 3 generais, com o objetivo de acabar com essa instabilidade. Foram eles Júlio César, que se direcionou até a região da Gália, a fim de que os gauleses pudessem pagar os seus impostos, enquanto que Pompeu foi para a região da Ásia e retornou a Roma, e ao mesmo tempo Crasso foi para a região sul. Resolveram o problema de uma revolta de escravos liderados por um rapaz chamado Espartacus. Crasso acabou com a revolta, mas no seu retorno acabou vindo a óbito.
Júlio César resolveu os problemas dos gauleses e acabou resolvendo voltar para Roma, quando Pompeu acabou entrando em um conflito político com ele. Resultado final: Júlio César acabou matando Pompeu. Júlio César, ao assumir o controle, tornou-se um ditador vitalício. Fez uma série de reformas para beneficiarem então os plebeus, como a reforma agrária, e teve eles ao seu lado, pois ele tinha um objetivo muito maior: tornar-se um grande imperador, único e vitalício. No entanto, os patrícios perceberam esse plano e acabaram assassinando Júlio César. Um outro clima de instabilidade se faz presente, e aí é necessário novamente uma junta de 3 generais, dando início ao segundo triunvirato. Neste segundo triunvirato, nós vamos ter Otávio, sobrinho de Júlio César, que vai começar a liderar o exército para acabar com essa instabilidade dentro e fora de Roma. Já Marco Antônio foi até o Egito, onde acabou se apaixonando por Cleópatra e, como resultado disso, entrou em conflito com Otávio. Ele acabou matando Marco Antônio. Lepto acabou administrando por um período, mas acabou sendo retirado da função. Com isso, Otávio acabou se tornando o primeiro imperador de Roma. E aí, nós damos início à terceira fase, chamada de Império. No Império Romano, Otávio estabeleceu uma Pax Romana, ou seja, limitou as defesas e os territórios, onde não havia necessidade maior para que eles conseguissem mais terras e mais escravos. Resultado disso, começamos a ter uma certa limitação de escravos. O cristianismo começou a ganhar tanta força e tanto poder, uma vez que eles questionavam a superioridade do imperador, onde eles pregavam a ideia de um Deus bom e um Deus único. E isso começou a fazer com que eles acabassem sendo perseguidos pelos diversos governantes e soldados romanos. No entanto, o cristianismo só veio a aumentar com o passar dos anos. Dentro do Império, vamos citar apenas alguns imperadores. Nós vamos ter, por exemplo, Nero, que foi responsável por fazer uma grande reforma arquitetônica, incendiando as casas velhas de madeira a fim de promover uma nova inovação, que era o cimento. Ao mesmo tempo, nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre Diocleciano. Diocleciano foi responsável por estabelecer um governo onde limitou o valor máximo das mercadorias. Constantino acabou criando uma lei chamada Édito de Milão, e nessa lei, Édito de Milão, começou a promover o cristianismo, onde agora não seria mais uma perseguição. Eles poderiam livremente professar a sua fé. Então eles acabaram aparecendo para o mundo. Logo depois veio Teodósio, que ao perceber o grande crescimento do cristão, acabou favorecendo a eles. De que forma? Já que não pode vencê-los, junte-se a eles. Teodósio cria uma lei chamada Édito da Tessalônica, onde, a partir daquele momento, 380 depois de Cristo, os cristãos eram e poderiam professar a sua fé livremente, pois era a religião oficial do Império Romano. Após vários desses imperadores reinarem, a gente começa a caminhar por uma determinada crise. Por quê? Com a falta de conquistas territoriais, começamos a faltar escravos. E esses escravos eram a base do desenvolvimento da sociedade romana. Ao mesmo tempo, começamos a perceber uma falta de soldados, uma vez que determinadas leis estabeleceram que não era mais obrigatório fazer parte do exército para ter os direitos de Roma. Consequentemente, foi necessário contratar um novo grupo de pessoas, mercenários bárbaros, que ao adentrarem o Império, acabaram vendo a fragilidade do Império Romano e acabaram invadindo. Então, podemos dizer que a crise do Império se deu por instabilidade política, se deu por instabilidade popular, falta de escravos, o avanço do cristianismo e, como resultado final, as invasões dos povos bárbaros. E sobre os bárbaros, a gente conta num outro momento para vocês. Galera, a gente vai ficando por aqui. Qualquer coisa, a gente acaba se encontrando nas redes sociais. Se acabou gostando, dá um like. Aquele abraço.